5 pontos de inflexão em minha vida que mudaram o meu destino. Essa é a nossa mensagem da semana. Eu queria dividir com você. E antes, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre voltar lá nas aulas de matemática, né? O que é esse tal de ponto de inflexão que a gente está falando aqui, trazendo para a nossa metáfora aqui dessa mensagem da semana. Ou simplesmente inflexão, né? É um ponto sobre uma curva, né? Seja ela com a concavidade para baixo ou seja ela com a concavidade para cima, né? A curva muda de ter curvatura côncava para cima para concavidade para baixo, ou vice-versa. Vai depender muito do seu comportamento, fazendo uma analogia com o comportamento humano. Eu quero trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Eu vou voltar quando eu chego nesse ponto de inflexão, ou vou permanecer no lugar, estagnar, ou irei avançar? Eu vou voltar, né, para a curva de baixo, eu fico aqui parado, estagnado nesse ponto de inflexão, ou eu vou para cima? Ou eu mudo, né? Mudo a estratégia, mudo o que eu estou fazendo, eu vou para cima. Então, é mais ou menos assim que eu penso, né, em dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y. Esse eixo X vai estar caracterizando o tempo e aqui lucratividade. Tá? Então eu tenho esse momento e eu tenho esse momento, né? Uma concavidade para baixo e uma concavidade para cima. Se eu pensar na segunda derivada da função, pensar como os matemáticos, né? Como os professores matemáticos, eu preciso de uma reta aqui, né? Tangente. Vamos ver se eu consigo fazer certinho aqui, ó. Exatamente aqui, onde eu não desço, eu não subo, mas a reta tangente bate aqui exatamente nas duas curvas, eu tenho o meu ponto de inflexão. Tá? E aqui sou eu ou a empresa nesse ponto A, nessa linha do tempo, né? Então aconteceu um crescimento, ele fica um pouco estagnado, eu estou aqui no meio, ainda estagnado, e começa uma curva de crescimento em termos de lucratividade. Lembra? Lucratividade e tempo. Então todos nós passamos por momentos assim, né? Por momentos de ponto de inflexão na vida e que sentimos que algo teria que mudar. É exatamente o momento que sentimos a necessidade de alterar um comportamento ou uma atitude, sob pena das coisas darem errado. Voltar para a curva de baixo, ficar parado no lugar, ponto, ou avançar para a curva de cima. E aí, para você ilustrar aqui, né, no gráfico. Na matemática, as coisas não são muito diferentes. Para ser mais fácil explicar o que é ponto de inflexão, está aqui, né, o gráfico, e no eixo horizontal eu tenho a passagem do tempo e no eixo vertical eu tenho a passagem aqui, os lucros. Tá? Pela análise do gráfico, conseguimos ver que a empresa Double Age, vou fazer uma analogia com a empresa Double Age, atravessa um bom momento. Uma vez que à medida que o tempo passa, os lucros estão constantemente aumentando. E logicamente tive que tomar algumas decisões por conta disso. No entanto, ali no ponto A, né, aqui no ponto A, parece que aconteceu algo, né? Naquele ponto, exatamente nesse ponto, alguma coisa mudou no comportamento dos lucros da empresa
ou no comportamento do dono dessa empresa, no qual sou eu que estou falando com você. Apesar de se verificar um constante aumento dos lucros, o comportamento do gráfico não é sempre igual. E à esquerda do ponto A, os lucros estavam a aumentar a um ritmo cada vez menor. Eles vieram diminuindo aqui, parando. E eu cheguei em novembro, sim, novembro de 2019, a pensar que, olha, acabou, né? Tive que tomar decisões, tive que mudar. Se essa tendência continuasse, os lucros iriam acabar por diminuir. Aqui eu poderia pôr a culpa em várias pessoas, né? No governo, na chuva, nos dias de sol, nas minhas dores nas costas, a culpa em Deus. Felizmente algo mudou na empresa nesse ponto. Conversamos, chamamos o conselho, olha, e aí, o que nós vamos fazer para começar 2020 saudável, né? Ainda aumentando aí os lucros. Isto porque à direita do ponto A, observamos que os lucros começam a subir. À direita, né, do ponto A, para vocês aqui, ó, os lucros começaram a subir a um ritmo cada vez mais acelerado. A esse ponto dá-se o nome de ponto de inflexão. E aí, exatamente nesse ponto, houve uma conversa com todos da empresa, houve uma conversa com os colaboradores, com os funcionários. Olha, nós estamos indo para cá, estamos indo para esse novo patamar, né? Aqui, exatamente no ponto, eu poderia ter fechado a lojinha, poderia ter fechado a Double Age, mas me reuni com o conselho e traçamos um plano estratégico que movimentou a vida das pessoas, tanto dos colaboradores internos quanto dos alunos e professores. Pensando bem, eu tive, além desse ponto de inflexão na empresa, mais 4 pontos em toda a minha vida. Esse relato que eu acabei de falar para vocês da empresa seria meu 5º ponto de inflexão, que aconteceu em novembro de 2019. E se eu for voltar na linha do tempo, esses pontos de inflexão aconteceram por mais momentos. Ou seja, o primeiro deles foi em 1998, onde eu me perguntava se teria ou não como fazer uma graduação em educação física, pois eu não tinha dinheiro para pagar. Meus pais se separaram, eu não tinha o apoio do meu pai e a minha mãe não tinha um trabalho fixo. Eu tinha que me virar, eu tinha que resolver, senão eu não faria a faculdade de educação física em Santos em 98. Então, mais uma vez, eu estagnei, parei lá no ponto de inflexão. Vou ou não vou? Faço ou não faço? E aí, como eu não tinha dinheiro para pagar, eu tinha que ir atrás dos esportes, eu tinha que ir atrás de bolsa, eu tinha que conversar com as pessoas e consegui me graduar no final de 98. Né? Na verdade, foi em 94 esse primeiro ponto de inflexão, 1994. E em 98 eu me formo, na verdade. Só que aí acontece um segundo ponto de inflexão, que é: faço ou não faço a pós-graduação? Logo em seguida, de 98, lá em 2000, de novo, amigos falando que a pós-graduação não serviria para nada, não tem necessidade de você perder os finais de semana num curso de especialização. De novo, eu me via: faço ou não faço, ou fico estagnado. Mais uma vez, né? Então, o segundo ponto de inflexão foi a decisão de abrir mão dos meus finais de semana por mais de um ano e meio, para realizar minha pós-graduação em atividades aquáticas. Eu me questionava a todo momento, né? Não são todos que fazem, meus professores mesmo falando que, para que fazer uma especialização? Nunca fizeram, para que fazer uma especialização? Ou seja, mexeram comigo e eu tomei a decisão de fazer. Virei especialista em 2002. O terceiro ponto, e para mim o mais desafiador, né,
foi a decisão de entrar no tão sonhado mestrado, mas não em qualquer lugar, né? Eu queria entrar na USP, eu queria entrar na escola de esportes lá, né? Da USP, de entender como é que se faz pesquisa. Eu mesmo não vinha de pesquisa, eu vinha do ensino privado. Então foi um desafio tentar entender o que era um laboratório, entender toda a métrica de achar um orientador, passar nas provas de inglês, estar com os melhores pesquisadores do país, pesquisadores esses que vieram de fora, né? Não posso citar dois deles aqui, o Gotani, professor Dr. Gotani, que veio do Japão, né? Após a sua defesa lá de doutorado, um PhD. A mesma coisa com o Edson Manuel, diretamente da Inglaterra, estudou diretamente com Connolly. Ou seja, eu estava entrando num lugar que, né, de novo, vou ou não vou? E eu estava ali estagnado com uma especialização e resolvi fazer, resolvi ir para cima, resolvi mudar, resolvi mudança, fazer mudança na minha vida novamente. E aí eu acabo o mestrado ali para 2008 e o quarto ponto de inflexão do professor Caio foi quando estava tudo tranquilo, estava dando aula em faculdade, eu estava sendo gestor de departamento dentro das universidades, eu estava já dando curso pelo país, cursos de extensão, na área do nadar, e aí me veio a questão de novamente continuar fazendo as pesquisas ou ficar parado, estagnado. Voltar, eu acho que eu não voltaria tanto, mas de novo veio esse ponto. E aí, volto, continuo fazendo as mesmas coisas, triviais no meu dia a dia, que não estava tão ruim assim, ou ia para cima, ia me tirar da zona de conforto, ia demorar um pouquinho para ver o crescimento, mas aconteceria de uma maneira ou de outra, né? Adoro matemática por conta disso. E aí eu fui para o doutorado, né? Eu faço ou não faço? Eu queria algo que falasse um pouco da parte emocional, da parte de psicologia. Achei a pessoa certa, achei o orientador que eu tanto sonhei, né? Um orientador mais humano, um orientador que entendia as minhas dores e que me auxiliou, né? Literalmente num doutorado voltado para a psicologia do esporte na área de desenvolvimento humano e tecnologia. E a gente foi estudar emoções, né, no esporte. Então o quarto ponto foi: faço ou não faço, gasto ou não gasto. Eu precisava dormir em Rio Claro, eu precisava abrir mão da família, abrir mão da minha zona de conforto, da minha casa, da minha cama, estudar mais, né, voltar a competir, entre aspas, mas porque você tá lá, é uma molecada nova que tem tempo para fazer isso, né? Que procura lá mestrado, doutorado, é uma galera que já está lá dentro da própria Unesp, né? Preparada para tal, para fazer pesquisa. E eu lá, um estranho no ninho, né? Vindo de São Paulo, depois de um mestrado na USP, e criando toda uma expectativa em cima do Caio com relação ao que ele poderia fazer de tese de doutorado, né? Que tem que ser inédita. E de novo ao enfrentamento, né? Tudo na vida é esse enfrentamento entre esse ponto de inflexão, ficar parado esperando o tempo passar, voltar para trás, porque as pessoas vão avançar, principalmente em termos de desenvolvimento humano e tecnologia, não tem outra maneira, né? Nós estamos avançando. Uma das falas que eu construo a todo momento em lives, na nossa plataforma de estudo, no nosso plano de assinatura é: seja homem do presente, sejamos homens do presente. O que é homens do presente? O que está acontecendo na atualidade? Não dá mais para pensar
que eu ainda estou lá em 1994, faço ou não faço uma graduação. Já estou pensando aqui se eu faço ou não faço uma segunda graduação, né? Pelo encantamento que eu tenho com relação à psicologia, né? Entender esse ser humano como um todo, entender essa parte não só fisiológica ou anatômica, mas emocional, psíquica desse ser, né? E avançando, sempre avançando e com estudos. Então eu queria dividir com vocês esses 5 pontos de inflexão em minha vida. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso, né? Ele provavelmente sai essa semana sobre essa mesma temática. Provavelmente eu tenha comido alguma coisa aqui. Eu ainda estou escrevendo, eu quero que ele chegue para você na íntegra, com mais detalhes sobre esses pontos de inflexão, as dificuldades que eu tive como ser humano para entender tudo isso, para me enfrentar, né? Porque sem grana, com pais separados, com dificuldade, né? Casado, com 2 filhos, tudo isso pesa. São N variáveis quando você toma a decisão de fazer algo em sua vida. A única coisa que eu não gosto é de estagnar, de ficar parado nesse eixo, nessa linha do tempo, né? E logicamente, quanto mais você estuda, mais esse eixo aqui, né, ganha em lucratividade. Você ganha em lucratividade. Quanto mais você estuda, mais ganha dinheiro. Agora, se você só trabalha, quem só trabalha não ganha dinheiro. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado por você seguir aqui as redes sociais da Double Age. Não esqueçam, plano de assinatura da Double Age, você pode, por dinheiro de investimento de uma pizza, fazer parte aí de mais de 200 cursos inéditos através de pesquisa, tecnologia e inovação. Os cursos estão pautados nessa trilogia, né? Desenvolvimento humano, pesquisa e tecnologia. Nas 3 áreas, saúde, educação e negócios. Eu te espero na próxima mensagem da semana. Gratidão.